dá para falar alguma coisa positiva do balanço financeiro do Cruzeiro? Olha, o Munir, quando a gente olha, o balanço está no site já da Pluri, né? Que é o Já, tá na nossa home. www.pluriconsultoria.com.br. Vão lá que tem muito relatório aí pra gente. Mas, quando a gente olha, quando a gente faz a preparação desse relatório, né, tem uma parte do relatório que ela tem as receitas, os pontos positivos e negativos, né? Os negativos em vermelho e o positivo em preto, né? Cara, a página está praticamente toda vermelha, assim. Por onde você olha, o balanço é uma catástrofe. Quer dizer, você está falando de um clube, porque tem duas maneiras de ler o balanço do Cruzeiro, né? Quer dizer, a gente pode olhar só o ano de 19, que é uma catástrofe, que é o maior balanço, o pior balanço da história do futebol brasileiro, e eu explico por quê. Porque é o maior prejuízo da história do futebol, é um crescimento de endividamento inacreditável, é uma perda de patrimônio brutal, né? Então, portanto, esses elementos aí mostram que a asfixia financeira do clube ela é absoluta, né? Então, é por isso que a gente diz que é o pior balanço da história do futebol, é o pior prejuízo, praticamente 2 vezes maior do que o segundo pior prejuízo da história do futebol brasileiro. E, gente, nós estamos falando da história do futebol brasileiro. Futebol já é um negócio em que resultados ruins não são uma norma só no Brasil, são uma norma em vários lugares do mundo, mesmo em mercados bem desenvolvidos, né? Existem números horrorosos em balanços espalhados pelo mundo inteiro. No Brasil, isso é particularmente verdadeiro, né? Mas no caso do Cruzeiro, ele é de outro patamar, né? Ele é um negócio transcendental, cara. Não tem muito adjetivo para isso aqui, entendeu? Eu poderia me ater só a esse ano de 2019, mas eu acho que não é o caso. O caso é a gente falar de uma trajetória, né? O Cruzeiro, ele, há uns anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás, né? Mas no futebol, 10 anos passa muito rápido, né, cara? Então, 10 anos você está falando de clube de 2010, 2009, 2011, nessa faixa, né? O Cruzeiro ainda era visto como um dos clubes referência em clubes, vai lá, boa gestão, vamos chamar assim. Esse é um conceito que eu acho não muito apropriado para se falar sobre clubes do passado, porque a gestão não era uma prática, né? A gente não tinha como avaliar muitos dados. Então, quando os caras falam, o São Paulo tinha uma boa gestão, o Cruzeiro tinha uma outra gestão, isso para uma outra época, um outro tipo de parâmetro, né? É muito relativo. Por quê? Porque o nível de gestão ele se sofisticou demais, né? Se desenvolveu demais. Os clubes ficaram muito maiores, né? Hoje qualquer clube aí cresceu 4, 5 vezes em faturamento em 10 anos, em um pouco mais, né? Então, nós estamos falando de um outro nível de negócio, né? Que requer, vamos dizer, uma sofisticação do business muito maior, né? Mas o Cruzeiro, nessa época aí de uns 10 anos atrás, talvez até um pouco menos, ele ainda era visto um clube, assim, cauteloso, era um clube que não fazia loucura, era um clube muito pé no chão, um clube que conseguia manter as suas finanças razoavelmente equilibradas. O Cruzeiro nunca figurava na lista dos piores clubes, né, em termos de finanças do futebol brasileiro. Isso começou a ficar, a reverter, na verdade olha só, nos últimos 13 anos o Cruzeiro teve déficit em 12. O único ano em que ele teve um superávit, eu acho que foi 2007, talvez, 8, tá? Foi alguma coisa como R$1 milhão de superávit. Todos os anos é déficit, tá? A perda de patrimônio líquido do clube é contínua desde 2011. O crescimento do endividamento ele é contínuo nos últimos 12 anos. E isso num período em que a receita do clube cresceu bastante. Ou seja, o clube teve aumento de receita que ele poderia ter usado para manter o seu nível de saneamento financeiro do passado e talvez até melhorar, né? Mas efetivamente ele não fez nada disso, né? E eu quero colocar aqui, Munir, o pessoal que estiver acompanhando a gente e puder ir no nosso site e baixar o relatório para facilitar
o acompanhamento, mas no comentário que a gente faz da primeira página, né, que é o título desse comentário na verdade, é um questionamento, né, fundo do poço, né, é uma pergunta, né, se isto realmente é o fundo do poço, né, do Cruzeiro, porque ele marca um período, principalmente se a gente fizer um corte de 2011 para cá, mas veja, gente, não é só o Cruzeiro, a gente tem dados aqui de balanço do Cruzeiro desde 2007, 2006, alguma coisa assim. A piora ela é contínua, mas de 2007, 2011 para cá, ela é mais, vamos dizer assim, eu não vou dizer que é aguda, porque ela se tornou aguda mesmo nesse último ano, mas ela é mais evidente assim em quase todos os indicadores, né? De 2006 a 2011 há indicadores mostrando sinais contraditórios, né? Então, você tinha uma melhorazinha aqui, uma piora no outro indicador. De 2011 para frente, a coisa começa a piorar geral, né? Mas piora de uma maneira contínua, o que é grave, mas não assim de uma maneira assim abrupta, violenta. Você não tem quedas enormes, mas você tem uma queda constante. Aí, quando eu digo, ano passado, né? Pois é, daí quando chega no passado é aquela hecatombe. Olha só, 2011 para cá, tá? Patrimônio líquido do Cruzeiro sai de um patrimônio líquido, obviamente positivo, por isso patrimônio líquido, né? De uns 150 e poucos milhões, e aí ele perde 645 milhões de reais nesse patrimônio, que é passar desse positivo para um número negativo em 480 milhões. Tá? Então, o patrimônio líquido do Cruzeiro hoje é negativo em 480 milhões. Eu sempre faço a ressalva. Os ativos não estão atualizados, né? Quer dizer, esse número... há questões contábeis com relação à atualização de ativos, portanto, os clubes em geral não fazem isso, né? Então, há mas esses 645 milhões são os prejuízos acumulados no período. De 2011 para cá, são 645 milhões de reais de prejuízos acumulados, déficits, no caso, né? São 12 déficits nos últimos 13 anos. Nesses últimos 13 anos, nós estamos falando de 687 milhões de prejuízo, sendo 394 milhões só nesse último ano. 394 milhões de perda no último ano. Né? Mas se você tirar os outros anos, são mais 293 milhões de perdas. É uma perda cavalar nos outros anos também. É que a perda de 2019 tornou um número horroroso até que bonitinho, entendeu? Você olha e fala, eu só perdi 293 milhões. É sopa comparado com 394 que você perde em 2019. Um outro ponto, o endividamento do clube no período, em 8 anos, né, de 11 para 19, ele subiu 564%, né, e atingiu 800 milhões, 799 milhões, o maior do futebol brasileiro. O Cruzeiro nunca figurou na lista dos maiores endividamentos do futebol brasileiro. E para fechar, e que aí é o contraponto, que não é um atenuante, ele na verdade ele é um agravante da situação, é que no período de 2011 para cá, o faturamento do clube cresceu 125%. Cara, de 2011 para cá, a economia brasileira ela teve um crescimento muito baixo, né? Nesses últimos 8 anos. Foi um crescimento muito baixo. Né? O Cruzeiro teve 125% de aumento de receita. Há 11 anos atrás ele tinha pouco endividamento e estava começando uma escalada de receita. E repara, esse aumento de 125% de receita de 2011 até 2019, e ele considera que em 2019 a receita caiu 15%. Então, a despeito da receita ter caído em 2019, ela ainda é acumulada 125% maior, mais do que o dobro acima do que ela era 8 anos atrás. Ou seja, mesmo com mais arrecadação, o clube se descontrolou num nível, cara, que, olha, eu vou te falar o seguinte, se você tivesse um mandato que é o seguinte, olha, você tem 8 anos para descontrolar o teu clube, para detonar tudo, para fazer terra arrasada. Olha, você tem que ser competente para destruir um clube como o que aconteceu com o Cruzeiro. O que acontece com o Cruzeiro, que está nesse balanço aí,
Rapaz, é um negócio de outro mundo. Enfim. É assustador. Eu queria deixar, antes da gente... A gente vai mostrar o relatório para vocês, tem gente perguntando se está em PDF. Está em PDF no nosso site, pluriconsultoria.com.br, está lá na nossa home, vocês conseguem baixar. Mas a gente vai mostrar aqui, eu só queria fazer 3 convites antes. O primeiro é para a próxima live já, sobre Cruzeiro, com Samuel Venâncio, jornalista da Rádio Itatiaia, às 18 horas hoje. Ele vai conversar conosco. Aqui a gente vai fazer uma abertura com os dados financeiros e lá o assunto serão outros, não só finanças, mas a gente vai falar também sobre gestão, sobre oportunidades, essa disputa da Série B, como o Cruzeiro está fazendo para pagar essas dívidas, elenco, tem muita coisa para falar com o Samuel. E aí o torcedor do Atlético que está nos acompanhando também, segunda-feira, dia 20, a gente faz análise financeira do Galo e um papo com o Mário Marra depois. Então, hoje a gente faz Cruzeiro, segunda é sobre o Atlético. Mas vamos lá. E o terceiro a gente está fazendo também vídeos sobre os dados financeiros dos clubes. A gente já publicou sobre quase todos os clubes que a gente fez análise. E a gente vai fazer um do Cruzeiro também. São vídeos aí de 2 minutos que a gente compila nossas informações com gráficos dinâmicos, né? Rapaz, não, a galera que está aí vendo de outros clubes, aí eu estou vendo que a Rosane, nossa amiga, está aí assistindo a gente de novo, por exemplo, ela que torce para um outro clube. A galera procure no nosso canal no YouTube esses videozinhos que são gráficos dinâmicos aí, ideia aí do nosso Munir aí, que vos fala, né? Procure no nosso canal, porque eles são demais, cara. A gente está colocando, já colocou de vários clubes, mais uns 10 clubes a gente já colocou lá, né? Já, por aí. E o do Cruzeiro, eu acho que não vai ter montanha-russa não, viu, Fernando? Vai ser só ladeira. Mas olha, eu só queria comentar, porque eu estou vendo aqui o seguinte, o Paulo Azulay, o nosso amigo aqui, que eu não estou lembrando de você, Paulo, se você é a primeira vez aqui no nosso canal, obrigado pela audiência aí, e por favor, se inscreva no nosso canal aí, que é importante. O Paulo tá mandando muita pergunta boa, cara. Muita pergunta boa. Acho que se você quiser começar aí a botar também umas perguntas da galera para responder, vou levantar, porque daí a gente mistura, tá? Show. Eu vou levantar uma do Paulo e a gente inicia. A primeira que ele manda aqui, Fernando, essa aqui, ó, tá na tela. Cruzeiro é o caso de insolvência e recomeçar na 3ª divisão de Minas com outro CNPJ, Fernando? Eu ouvi essa pergunta, eu tinha predileção particularmente por essa pergunta aí, porque ela é sintomática. Isso aí parece que foi levantado aí por algum analista aí, que o Cruzeiro deveria fazer isso. Eu sou absolutamente contrário a isso, tá? E vou dizer por quê. A ideia não, na Itália, principalmente, alguns clubes fizeram isso, eles mudaram de nome. Tem o caso do Rangers, né, na Escócia, que é um caso famoso, né, e ele mudou de nome para The Rangers, né, caiu para a 4ª divisão e depois foi escalando de volta, né. Eu acho que tem um problema aqui no Brasil, que é o seguinte, a nossa legislação, a nossa justiça é muito atuante para casos como esse, principalmente com risco de fraude ao credores, casos que podem ser caracterizados como fraude ao credor, de uma maneira muito nítida, né? Quer dizer, qualquer entidade que tentar, vamos dizer assim, criamos aqui o Cruzeiro, sei lá, agora criamos o Celeste, né? Não tem muita dificuldade de você conseguir fazer o link entre o Cruzeiro e o Celeste, e assim que você fizer o link entre o Cruzeiro e o Celeste, todas as dívidas do Cruzeiro vão ser, obviamente, jogada sob responsabilidade do Celeste. Eu acho o seguinte, do ponto de vista jurídico, isso não funciona, entendeu? Pode funcionar do ponto de vista empresarial, do tipo, eu tenho uma empresa, aí eu vou falir, eu monto outra, isso acontece por aí, negócios que não são tão chamativos, pequenos. Um clube de futebol tentar escapar do seu endividamento por uma mudança que comece de novo com outro CNPJ, não vai conseguir, os teus credores vão te perseguir, eles vão te perseguir, né? Invariavelmente eles vão ganhar essas causas, e além do mais, um outro ponto que eu queria colocar,
O Cruzeiro tem como sair do buraco. Tá? O Cruzeiro tem como sair do buraco. E aí, já respondendo a pergunta do Vinícius do Brito, que a dívida do Cruzeiro é impagável, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, é muito mais difícil o Botafogo pagar a dívida dele do que o Cruzeiro. É muito mais difícil o Botafogo pagar a dívida dele do que o Cruzeiro. Eu acho que, proporcionalmente, nós estamos falando de um clube numa situação desesperadora, numa situação financeira horrorosa, né? E já está pagando o prêmio, até escrevi no relatório, clube não quebra. Há essa discussão aí agora do caso da Faculdade Cândido Mendes, né? De alguns clubes que se engraçaram e começaram a discutir, que foram jogados por alguns advogados. Nossa, clube é uma entidade associativa, ela, na essência, ele não pede falência, né? Ele não quebra, né? Então, mas teoricamente conseguiram, pelo enquadramento que está acontecendo, com a Fundação Cândido Mendes, que é uma universidade, né? Que essa, mesmo sendo uma entidade como essas, ela conseguiu se enquadrar numa legislação que permitiu a ela pedir recuperação judicial. A recuperação judicial é uma alternativa que você tem, que é uma antiga concordata, né? Que é uma possibilidade que você tem de empurrar os teus credores para longe por um tempo. Então é como você falar o seguinte: olha, eu estou ferrado, não consigo pagar, some daqui, me dá um tempo que eu preciso arrumar a casa. Quando eu arrumar a casa, eu vou ter condição de te pagar, né? Só que tem um detalhe, pequeno detalhe, né? Como sempre, a visão ela vai até um ponto, não vai na profundidade necessária. Vocês devem ter ouvido agora, há dias atrás, no noticiário, que a Avianca, vocês lembram, a companhia aérea, a Avianca, ela pediu recuperação judicial, acho que uns 2 anos atrás, né, Munir? Alguma coisa assim, né? Coisa de uns 2 anos por aí, né? Talvez um pouco mais. Eu lembro que eu até levei uma troca. Eu até perdi uma grana com isso também, que eu tinha uns voos lá e acabei dançando, milha e tudo mais. Mas, tipo assim, ela pediu uma recuperação porque ela estava ferrada, os credores estavam muito em cima, querendo, né? E a recuperação judicial permite isso, né? Só que tem um detalhe: se você não consegue cumprir os requisitos da recuperação judicial e você não consegue se sanear depois de um período, você tem a falência decretada. Ou seja, você deixa de existir. Então, clubes que estejam flertando com a hipótese de usar o artifício da Faculdade Cândido Mendes ou da Fundação Cândido Mendes para tentar um pedido de recuperação judicial, eu acho que não deveriam seguir esse caminho, porque isso vai acabar em fim das operações. Com uma entidade associativa, o clube não quebra, mas ele tem a falência esportiva, que a gente chama, né? O que é a falência esportiva? Você está numa... E esse é o risco do Cruzeiro. O risco do Cruzeiro é a falência esportiva. Mas, como é o risco do Botafogo, como é o risco do Fluminense, do Vasco, né? Que é o quê? A tua situação financeira piora tanto que você não consegue manter o investimento e você vai tendo elencos cada vez mais fracos. Com o passar do tempo, esses elencos cada vez mais fracos, eles acabam não piorando a situação. É o ciclo vicioso, né, que a gente tem no site da Pluri. Eles acabam piorando a situação financeira do clube, porque o torcedor se desinteressa, você perde arrecadação, você perde sócio, você perde patrocínio, você perde receita de direito de TV, você não tem cota de competição interessante, porque você joga competições de nível secundário. E aí, isso vai virando uma falência dentro de campo, que é a falência real. A falência real de um clube de futebol, ela não é financeira, ela é dentro de campo. Quem passa por isso? A Portuguesa é um caso visível, mas a Portuguesa é um caso visível porque está aqui em São Paulo. Outros clubes estão lutando contra isso. O Santa Cruz é um caso como esse, que são clubes que foram são clubes de grande torcida, né, de tradição, foram clubes que estavam aí há anos atrás na primeira divisão, mas que foram perdendo grana, capacidade de investimento, o elenco enfraquece, rebaixa. Aí você perde grana. Aí a torcida se desinteressa. E aí você vai ficando num ciclo, sabe? Então, o que eu temo que o Cruzeiro precisa sair desse pântano agora é com essa questão, efetivamente, da falência esportiva, né? Ô, Fernando,